Bom dia, Zamboni, obrigada, eu que agradeço. Você, Joana. Gente, obrigada mesmo, quero agradecer muito a Drive pelo convite na presença aqui da Joana, do Gabriel Zamboni, que já me falaram bastante, a gente conversou bastante sobre a proposta da empresa, a missão, e eu de cara me encantei, né, com o tanto que vocês vêm crescendo ao longo dos últimos anos, com uma proposta tão robusta e estruturada. E eu estou aqui hoje para poder trazer para vocês algumas dicas, algumas informações, alguns insights a respeito desse universo que vocês todos estão aqui inseridos hoje, que é a liderança, né? Que não é fácil, que é um desafio diário e a gente precisa sempre estar adquirindo novos conhecimentos, beleza? Vou trazer um pouquinho dos meus aqui para vocês, que não é um pouco do meu pouco, porque conhecimento todo dia a gente está adquirindo e é uma luta todos os dias, tem que ler, tem que procurar mesmo, mas o melhor jeito de adquirir é aplicando. Então a gente vai trazer algumas dicas para vocês já aplicarem para poder conseguir trazer um pouco mais de resultado para essa empresa que está aí focada e está crescendo bastante porque está tendo resultado. Isso é muito bom. Parabéns para todos vocês e obrigada a cada um de vocês pelo convite, estendo a vocês também que fazem parte dessa equipe que está preocupada em trazer um know-how intelectual, né, externo do mercado também para poder acrescentar. Isso que vocês estão fazendo é investir em capital humano, em capital intelectual, em ampliar o conhecimento, expandir o conhecimento aqui da Drive. E isso é de imensa valia, de imenso valor, né? E eu espero que vocês também entendam e aceitem essa manhã como um presente. Então, antes da gente começar e para eu falar um pouquinho para vocês sobre o tema que eu escolhi trazer, que é mentalidade e competências de um líder de alta performance. O que é o líder de alta performance? É o líder de sucesso que está aí na missão da Drive, né? Que é o quê? Focar tanto no resultado, né? Que tem que ser rápido, porque aqui é tudo corrido, é para ontem, né? Tem que ser rápido, mas tem que ter excelência. Tem que ter qualidade, tem que atender os clientes, tem que ter um networking bacana, tem que ter o aspecto humano, senão você não vai conseguir fazer os farmers, né, que está ali na proposta tão bem descrita na cultura da empresa, eles não conseguem fazer o trabalho dele, porque a base do relacionamento, para o sucesso da Drive é o relacionamento. Então, eu não acredito em outra proposta que traga resultado sem uma humanização nesse relacionamento. E é sobre isso que a gente vai falar. Porque hoje, vocês como líderes, independente do nível, que apesar de ser horizontalizado, a gente tem aí um nível, né? A quem você responder e quem você precisa desenvolver na sua função, hoje, o desafio de vocês é pessoas. O líder não tem outra forma de crescer dentro de uma empresa a não ser gostando de gente e fazendo gente crescer. E fazendo gente crescer junto com ele e até mais que ele, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar e antes da gente começar a falar sobre isso, tem aqui, passei rapidamente novamente a missão e a visão da empresa, né? Que a gente construiu essa proposta baseada na missão e na visão de vocês. E vou começar com uma atividade um pouco mais prática para poder, né? Trazer um exercício mais, vamos dizer assim, de autoconsciência, que é aquela parte assim, que todo mundo fala, ai, que chato, odeio essa parte, tem mesmo que passar por isso. Pior que tem, mas a gente vai fazer de uma forma leve, vou precisar que vocês abram o aparelho celular de vocês e não é para mexer em nada, é só para abrir a câmera. Na câmera frontal, aquela que dá para fazer a selfie mesmo, vocês vão abrir o celular, abrir a câmera frontal e a gente vai fazer um exercício bem rápido, que eu espero que seja um exercício muito útil e surpreendente para vocês. Porque a proposta aqui vai ser o quê? Abrir a câmera do celular é simples. Se olhar, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz selfie, a gente faz tudo. Só que será que a gente tem real consciência daquilo que a gente vê? Será que a gente sabe quem a gente é hoje? Que lugar a gente ocupa? A gente consegue honrar a nossa jornada? Os nossos méritos? Né, a nossa competência, a nossa formação, a nossa história, os resultados de sucesso que a gente tem, porque a nossa mente, ela às vezes nos boicota e elas fazem com que a gente acredite que a gente não é tudo aquilo que a gente é. E aí a gente cai naquele limbo, naquele círculo vicioso de se boicotar, ou de pelo menos focar no problema e esquecer do quanto a gente é foda em achar solução para as coisas. Então, eu vou fazer algumas perguntas, abram aí a câmera frontal, enquanto vocês olham para a câmera frontal, que no caso aqui é o espelho desse exemplo. Eu quero fazer esse exemplo para ver o que vocês enxergam aí nessa câmera, se é o gatinho ou se é o leão. E o que é que você é
na realidade? Será que você se resume ao que você está vendo? Será que o que você está vendo é só o que você tem a oferecer? E as perguntas que eu faço são, o que é que você vê? Eu ia sugerir até uma folha, tem como conseguir uma folha de papel e uma caneta para todo mundo? Para ir anotando essas respostas, e eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, como a apresentação ela é uma apresentação rápida, e para poder fluir, eu vou falando, vocês vão anotando as perguntas, podem ser, eu deixo 15 minutinhos no final para a pergunta, beleza? Então, vocês vão anotando aí as perguntas, e a gente no final responde. Ou anota no bloco de nota do celular mesmo, anota em algum lugar a resposta disso aqui, tá? Que é muito importante. Eu quero que vocês tenham essa primeira impressão ao olhar para a câmera do celular, que vai funcionar como espelho, tá? Abriu, olhou, o que você viu? Você vê um líder de sucesso? Você vê uma pessoa de sucesso? Vocês estão vendo aí a figura, a imagem de uma pessoa com sangue nos olhos, com sede de vencer? Uma pessoa que se doa pelo seu melhor para si mesma e para os outros? Aquela pessoa que busca resultado a cada dia, que busca manter ali o quartinho dele arrumado, o cantinho dele limpo da empresa, o cantinho dele arrumado, e ele faz o melhor para si e ele faz o melhor também para os outros e estende esse melhor para a empresa e para o seu entorno. Você está gostando do que você vê nessa imagem agora? Você vê um ser humano merecedor de sucesso? Você gostaria de ver algo diferente ou sentir algo diferente por essa pessoa que você está olhando? Você se vê como um líder hoje agressivo ou um líder passivo? Ou não, graças a Deus você já evoluiu, você já está naquele nível de assertividade que o líder aprendeu que ele não pode ser nem passivo nem agressivo, ele precisa ser assertivo, né? E aí a gente pode falar bastante sobre isso, mas esse é o segredo da liderança e da comunicação do líder. Você se sente capaz de inspirar uma equipe? Você se sente capaz de inspirar as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos, as ideias, os leitores que você lê, os livros que você, lê, os vídeos, os canais do YouTube que você segue, os portais aí que você costuma frequentar. Você sente que isso inspira as pessoas que estão do seu lado e você consegue capacitar, desenvolver pessoas? Ai, Camila, minha equipe é um pouco complicada. Tem um que é preguiçoso, tem um que é meio, rápido demais, fala demais, ele acaba atrapalhando. O que você faz para que esse cara... E qual é a evidência que você tem de que o preguiçoso é preguiçoso? Que evidências você tem para afirmar que o cara da tua equipe tem essa lacuna, essa deficiência, né? Por que você está dizendo isso? Então, primeira coisa, esteja preso na realidade. E esse é o objetivo desse exercício aqui agora com vocês. Gente, o que eu mais vejo hoje é líder desconexo. Líder que não trata com indicadores palpáveis, indicadores reais. Então, ele tem na cabeça dele um universo que a empresa não está indo bem, que a empresa é ótima. Nossa, a minha empresa que eu mais escuto. A minha empresa, ela é autogerida. Eu não preciso me preocupar em mandar em funcionário porque está tudo andando. Esse cara, geralmente, é o que delarga. Ele não quer embate com as pessoas, ele é passivo. Ele delarga, ele prefere delargar do que delegar. Porque delegar dói. Delegar dá trabalho, delegar não é fácil. Exige muito trabalho, né? Então, é mais fácil ir pelo caminho da agressividade ou da passividade. E vocês, enquanto líderes, têm o papel de quê? Fazer diferente. Fazer o que tem que ser feito, que é pegar a dor e resolver. A dor humana, que é a pior dor que tem, tá? Então tá. Então ali o que você viu? Você é essa pessoa, quem é você? Essa reflexão fica com você, não precisa trazer para mim, se quiser fazer pergunta no final a gente faz. Isso daqui que eu fiz com vocês agora é um exercício de autoconsciência. Eu estou trazendo vocês para expandir a mente de vocês para o momento presente. E é isso que eu quero com vocês agora de manhã, que vocês estejam aqui 100% presentes comigo, na minha linha de raciocínio. Se vocês estiverem aqui comigo na minha linha de raciocínio, vocês vão conseguir aproveitar esse conteúdo e estender depois, daqui a pouquinho, já para o trabalho de vocês, tá? Primeiro passo, então, aqui eu falo um pouquinho sobre autoconhecimento, não vou entrar em teorias. Por que eu tenho que ter consciência? Porque eu só vou me conhecer e saber se eu sou o líder passivo
ou agressivo se eu tiver consciência no momento presente. Se eu estiver pensando no filho que está lá em casa com Covid, se eu estiver pensando lá na faxineira que hoje eu não tenho dinheiro para pagar, a mulher não está lá, não sei como fazer, isso daí vai tomar toda a sua energia. E a sua energia é o que você precisa ter alocado aqui, nesse espaço e nesse tempo, para conseguir produzir aqui. Tá? Então, o momento presente, a consciência do que está acontecendo com você, com o seu corpo, ok? Você tem que ter. Outra questão é a consciência do outro, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais, mas você tem que estar muito antenado também ao comportamento do outro. Olha essa frase que legal, eu adoro. O Daniel Goleman tem esse livro, que é meu livro de cabeceira, que se chama Inteligência Emocional, vocês já ouviram falar, que foi o precursor aí da inteligência emocional no mundo todo, né? E aí ele fala essa frase aqui que é muito interessante, as emoções fora do controle, elas transformam as pessoas inteligentes em pessoas estúpidas. A pessoa pode ser a mais inteligente do mundo, mas se você não tem emoção controlada, não tem um controle sobre as suas emoções, você se torna a pessoa mais idiota, mais ridícula, né? Paga aquele papelão, é aquele chefe que não é líder, que é um idiota, que ninguém quer ser, ninguém quer ter, né? Por perto. Essa frase, ela mostra, infelizmente, a realidade brasileira. Você sabe por quê? 80% das pessoas, hoje, eu contei isso para a Joana no dia que a gente conversou, 80% das pessoas hoje que pedem demissão nas empresas justificam o motivo. Sabe qual é o motivo? Chefe. Direto. E sabe quantas pessoas hoje estão insatisfeitas com o seu trabalho? 72% das pessoas. É muita gente insatisfeita que vai pedir demissão. Por quê? Por causa do chefe. E vocês são líderes. Você quer ser essa pessoa que não inspira, que desestimula, ou você quer ser a pessoa que estimula, que capta, que levanta, que ergue, que coloca a pessoa para frente? E aí, como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos continuando. Essa frase é ótima também do Stephen Covey, que eu adoro. Presta atenção, olha isso aqui. Indivíduos eficazes alcançam 2 vitórias em suas vidas. Gente, isso aqui é muito verdade. Anota. 2 vitórias para você ser altamente eficaz. A primeira, ela é particular. Ela é quando você aprende a se controlar. Eu sei que eu sou impulsiva, mas a hora que alguém fala alguma coisa que eu tenho vontade de voar na cara dela, eu respiro. Aprender a respirar. Dá aquele time ali até você responder. Isso daí é a maior dica para as pessoas que são dominantes. Muitos de vocês aqui devem ser, porque é uma empresa que foca na rapidez e o líder tem por si só um desejo de domínio, né? Ele tem um desejo mesmo de se destacar como gestor. Muitos de vocês devem ter o perfil dominante, muitos de vocês devem ter o temperamento colérico. Pega fogo fácil, né? Veio aquele comentário que já subiu aquele sentimento que é automático, a reação do corpo, um dia a gente para conversar sobre isso. É óbvio, é automático, você ouve, a gente é reativo. Isso ser humano, viu, gente? Não sou eu, né? A gente é reativo. Para você ensinar o cérebro que não precisa reagir, o trabalho é seu. Ou você faz isso e aprende sozinho, com alguém, com apoio, né? De quem já tem um pouco mais de evolução, ou você vai se tornar aquela pessoa que vomita na cara de todo mundo qualquer merda que chega para ele. E o Stephen fala, são 2 vitórias. Uma particular, quando você aprende o seu autocontrole, e a pública, que aí todo mundo vai ver o resultado, que é quando você constrói relacionamentos profundos e duradouros com outras pessoas. A consequência do seu autocontrole é a construção do relacionamento profundo e duradouro com as pessoas. Tudo começa no seu autocontrole, que começa na autoconsciência. Tá vendo essa parte chata que ninguém quer? Deparar com si mesmo, deparar com seus monstros, com as suas sombras, ninguém quer, inclusive eu fui essa pessoa a vida inteira, que eu sou prática, eu sou pra ontem, eu sou do resultado, bora, não vamos falar de problema não quero falar do que eu tenho de ruim não, vamos falar do que eu tenho de bom e focar nisso. Não adianta, uma hora ou outra você vai descobrir que não é esse o caminho, você tem que sim se dar conta de tudo que é seu, o que é bom e o que é ruim. E principalmente o que é ruim, enfrentar, né? Então, gente, aprende com quem já foi. Bem focada só no resultado e negava toda essa sombra, né, que existe dentro da gente. Então, quando você se assume um ser humano completamente incompleto, completamente imperfeito, cheio de imperfeições, você vai começar a treinar a sua proatividade mais consciente. Putz, se eu já sei que eu tendo a ser uma pessoa escrota 50% das vezes,
50% eu sou legal, 50% eu sou escrota? Ai, vamos pensar. Estou aqui na empresa, estou liderando o cara não está preparado, mas o problema agora é meu. Eu sou o líder dele. E o que o líder faz? O problema do liderado nunca é do liderado. É sempre do líder. Sempre. Então, se o seu liderado está com algum problema, o problema dele é seu, que não desenvolveu ele ainda. Olha a loucura. Você não desenvolve o cara, o problema é seu. E aí, gente, isso daí você só vai conseguir se você estiver muito bem resolvido consigo mesmo. Se você não estiver bem resolvido, meu filho, aí vai terapia, mentoria, faz alguma coisa, mas faz. Não fica parado não, sabe por quê? Você não fica na liderança. Líder é quem sabe desenvolver pessoas. Trouxe isso aqui para vocês entenderem o que eu quero, sobre o mais importante que eu quero trazer hoje para vocês, além da autoconsciência. É a consciência realista. Ideia de real. Hoje o povo está muito perdido, está muito viajando, entendeu? É muita viagem que eu escuto. É baseado em que você acha que você é uma pessoa que não é bem sucedida? Ah, baseado nisso. Eu falo, gente, mas olha o histórico da pessoa, o que está acontecendo? Olha isso aqui, os resultados que ela já deu em empresa, olha a formação dessa pessoa aqui. Olha isso aqui. Entende? Não é realista que a pessoa está falando. Ah, mas a minha empresa é muito ruim, a empresa não sei o quê, mas o que tem de ruim na empresa? Ah, a empresa tem problema, toda empresa tem problema. A empresa paga mal, quem está pagando muito bem nesse mercado, nessa recessão? Você entende? Vamos ser um pouco mais realista? Aí eu trouxe essa figura, né? E realista também com relação aos nossos valores, o que a gente quer, né, da vida. Alinhar isso ao objetivo da empresa. Porque às vezes a gente está cobrando demais porque não é aquilo que a gente quer. Realidade. O que você vê nessa foto? Eu quero saber a realidade. O que vocês estão vendo? Uma taça. Quem falou? Seu nome? Gabriel. É, Gabriel, uma taça, né? Ou dois rostos. Ou dois, já vi dois rostos também, de duas pessoas. O que é o certo? Teste antigo, figurinha de, né? Antiga, de rolar no WhatsApp. As duas coisas. De repente é uma mudança de visão de ângulo que vai fazer você entender a realidade do jeito do seu liderado. Será que a gente 100% do tempo está certo? O seu jeito de fazer é o único jeito? E aí outra figura aqui também para poder falar sobre isso, a mesma coisa. O que vocês enxergam aqui? O sapo. Essa aqui eu demorei muito tempo, gente, para conseguir enxergar outra figura. E a outra figura é o quê? Um cavalo. Vocês conseguiram enxergar o cavalo? Eu demorei demais. Porque ele está deitado, né? Aqui a crina, aqui o olho, aqui a boca, né? Dele. Então, conseguiram ver o cavalo, gente? Não? Eu demorei demais. Nossa, aqui, olha, é a crina. Aqui já é a orelhinha dele, tá vendo? Aqui são os olhinhos, você tem que deitar. Por isso eu tive essa dificuldade também. Quando você vê o cavalo, isso é legal, escuta essa frase. Quando você vê o cavalo, você não consegue desver. É muito difícil ver. Mas quando você vê de novo o sapo. 10 mil vezes, se quiser. Mas quando você vê o cavalo, você vê outra visão, você não consegue desver. Abre a mente, expansão. É isso que eu quero de vocês, líderes. Preocuparem em expandir a mente o tempo inteiro, tá? Isso significa o quê? Entender que você não é sempre o dono da verdade. Trouxe aqui um símbolo de uma chuva para poder exemplificar também o quanto a chuva pode ser fértil, pode ser boa, né, para regar a plantação, para fazer as plantas crescerem, e pode ser um símbolo de catástrofe para famílias que perderam a vida de familiares com enchente, com chuva, com devastação do clima, né? Então, assim, gente, é muito relativo. Esse videozinho que eu quero trazer aqui para vocês é um vídeo que fala sobre Vocês já ouviram falar sobre o mito da caverna de Platão? Já ouviu falar? Qual é o seu nome? Walter. E o mito da caverna, ele traz o quê? Exatamente essa questão do será que a gente vê a realidade? Daí esse vídeo aqui foi o Maurício de Souza que criou e ficou bem simplão para poder explicar o que é o mito da caverna. Presta atenção porque ficou legalzinho.
muito interessante, né, a gente olhar e fazer uma analogia com, por exemplo, a rede social, quanto a gente acompanha e às vezes não vive aquilo que a gente vê, que a gente se satisfaz só por acompanhar. E qual que é a mensagem que eu tiro dessa tirinha feita em forma de vídeo, né? Experimente. Experimente pensar diferente, experimente fazer diferente, experimente só por hoje deixar o seu medinho de lado. Esses dias eu fui atender um líder de uma empresa cujo proprietário, cuja pessoa que ele ia dar o feedback é irmã do proprietário. E ele estava super inseguro, medroso, morrendo de medo. Porque ele ia ter que dar um feedback bem delicado, né? E aí ele foi, conversou comigo, assim, sem saber o que fazer e tal e tudo. Eu falei assim, você já experimentou deixar esse medo de lado só por hoje? E conversar com ela como um ser humano? Esquecer a figura de irmã, né, de chefe e usar as ferramentas que eu já te passei, que você já sabe, feedback sanduíche, CNV, que você já sabe. O problema não é ferramenta, não está te faltando ferramenta, não está te faltando conhecimento, está te faltando o quê? Coragem. Coragem para meter o peito, né? Put the skin in the game. Tem que ter coragem, gente. Não é fácil. Só que o melhor de tudo é isso. O desafio, eu tenho certeza que movimenta 90% de vocês aqui. Isso é o que movimenta vocês, isso é o que dá gás, isso é o que dá tesão. E se vocês colocarem isso como um desafio, pessoas, vocês, os desafios internos de vocês, eu tenho certeza que a vida vai ficar muito mais legal e vocês vão ter muito mais resultado. Olha essa figura, não queiram ser isso aqui, ó, porque o egocentrismo, ele é tirânico. Ninguém quer um tirano por perto, olha isso. Aqui está dizendo que a Terra gira em torno do Sol uma vez por ano. O mundo gira em torno do Sol, tem certeza? Eu achava que girava ao redor de mim, né? E muita gente pensa assim. E aí, por muita gente pensar assim, infelizmente, né, eu trouxe até um videozinho para vocês, que, gente, esse vídeo é bom demais, que é do que Deus na Terra, que é Mário Sérgio Cortella, muito criticado também, mas eu amo ele enquanto filósofo dessas linhas contemporâneas. Esse vídeo, ele é um pouco, mas dá tempo. Um pouco compridinho, são 9 minutos, mas ele é um vídeo, eu quero que vocês sigam a linha do raciocínio dele. Por quê? Porque ele é um vídeo que é para levar para a vida. Quem já conhece, e aí eu esqueci de dizer isso no começo da palestra, se é alguma coisa aqui, ou se vocês... Se eu disser alguma coisa aqui que vocês já tenham visto ou aprendido, tentem sempre ter a mente aberta para entender que é uma outra pessoa passando uma visão diferente para vocês, tá? Mas presta atenção, porque esse vídeo é para a vida. O áudio dele não é tão legal, é antigo esse vídeo, a gente não consegue achar outro, ele faz num retroprojetor, mas presta atenção. Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Tem gente que, inclusive, não admite nem ser travado na porta giratória do banco. Ele acha uma ofensa. Quase que ele vira para o guarda e diz assim, não está vendo que eu sou branco? Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Sabe com quem que você está falando? O que você responde, hein? Eu pedi para colocar um retroprojetor aqui para eu desenhar um pouco e o que é que significa. Quando alguém falar isso, sabe com quem que você está falando? O que será que você responde? O que é um ser humano, hein? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é uma homem e uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar à vontade, tá? Não vai atrapalhar aqui. Mas é uma questão da... Isso. Olha que coisa. O que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. O homem é um animal racional. Pascoal disse no século XVII, o homem é um caniço pensante. Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto do ser humano. Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem precisa a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui, só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem, provavelmente, um formato cilíndrico, em função da curvatura do espaço. Até alguns anos, essa teoria ela era considerada única. Hoje já há suspeita de que talvez não seja assim. Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico
em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum, isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, que ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão. Você pega uma mola de metal e vai apertando, 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 e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos, nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei, foi lá e cortou a cordinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, nós estamos ainda em expansão. Então, se você olhar ao céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planisfério, se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outra. Era o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo ele é sistólico e diastólico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida do sistólico e diastólico. Não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galá, que em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança, a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida.
É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é onde nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Compõe uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário não, o Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Senta aqui que a titia filósofo vai te explicar. Genial, né, esse raciocínio. E é para poder dar um pouco mais de gás. Toda hora que a gente fala assim, mas eu tô com medo, o meu problema hoje parece que é um problema gigante, meu Deus, nossa, não dou conta de resolver. Para pensar nisso tudo que está acontecendo e que a gente vai desaparecer um dia, tudo isso vai desaparecer. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho menores, os problemas ficam um pouquinho menos pesados, né? Não era para trazer assim um sentimento de depressão coletiva, porque, né, vice-treco do subtroço, ninguém quer ser. Mas é para a gente refletir que ao mesmo tempo que a gente é especial, a gente não usa nem 10% da nossa capacidade mental, e a gente precisa explorar o quanto somos especiais, todos nós somos especiais. Da mesma espécie, temos o mesmo potencial. E é isso que a gente tem que lutar para entender essa visão do interno, micro, e a visão macro do cenário. E conseguir conviver entre essas duas realidades, o que tem dentro da gente e o que tem de fora. Por que eu estou trazendo isso então para vocês? Autoconsciência, consciência do outro, que o outro está nesse mundo, nesse universo que você também está, e a gente divide, e estamos aqui para colaborar uns com os outros. E agora a gente vai falar rapidamente então a respeito dessa importância do outro, que começamos com Stephen Covey, que é essa frase que eu já tinha falado para vocês, e essa daqui muito bacana, eu vou trazer 2 frases de esportistas, porque são pessoas que eu admiro e gosto muito. Primeiro, do Michael Jordan, que se tornou hoje um empresário, um mega empresário, né? E foi um dos maiores homens na história do esporte, na área do basquete. Ele diz que o talento vence jogos, essa frase é muito comum também, muito conhecida. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E no esporte todo mundo já sabe disso, e há esse trabalho em equipe muito bem definido, né? Eles têm essa luta interna de vencer os seus medos, vencer as preguiças, vencer as limitações mentais com eles todos os dias. Os atletas fazem esse trabalho muito bem feito, né? Mas eles têm um trabalho muito bem feito também de entender que eles, sem a equipe, ele não é ninguém. Agora o meu fã, meu ídolo, né? Número 1, eu sou fã número 1, meu ídolo número 1 é o Ayrton Senna, sem sombra de dúvidas. Eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho, olha que linda, essa frase dele é a mais linda. De certa forma, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Olha o reconhecimento, a autoconsciência, a consciência do todo que esse cara tinha, né? Isso é muito grandioso e por isso ele chegou onde ele chegou.
E é essa consciência expandida, a expansão da consciência, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Né? Steve Jobs também, a mesma visão. Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Eu acho que, assim, rapidamente, como é uma pílula, né? A proposta de ser uma pílula de conhecimento é maravilhosa. A gente não vai aprofundar, mas esses conhecimentos curtos, eles são mais fáceis até de vocês pegarem rapidamente. Então, do que eu estou falando aqui? Voltando para o nosso momento presente. Estamos falando de líderes de alta performance. O que é um líder de alta performance? Aquele líder que busca um resultado rápido, mas com alta excelência, alto nível de qualidade. Líderes de alta performance, de alto impacto, precisam saber se comunicar. Como que líderes se comunicam? Pessoas, comunicação é feita de um processo onde há um emissor e há um receptor dessa mensagem. Ou seja, ninguém se comunica sozinho, não nos comunicamos com paredes. Mesmo que online, estamos comunicando com pessoas. Isso significa o quê? Não é só o meu mundo. Existe uma outra realidade, de outra cabeça, de outro universo que está se comunicando comigo. Comunicação envolve eu, sempre e mais alguém. Por isso, o momento que a gente está vivendo aqui hoje, que é o quê? Entender que você precisa não só entender o que se passa na sua vida, na sua cabeça, o que você quer falar, melhorar o seu conhecimento de ferramentas, melhorar o seu autoconhecimento, entender quais são as competências que são fortes em você, quais são vulneráveis, quais são fragilidades, entender o outro, entender o cenário político, econômico, social da empresa, a cultura, tudo isso faz de você um líder de alta performance. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, esses dois primeiros momentos, ficou claro para vocês, gente? Qual é a intenção? Autoconsciência, expansão da mente, expansão da consciência e consciência do outro. Isso no processo de comunicação começa aí, tá? A partir daqui, a gente pode aprender ferramenta. A partir daqui, a gente pode fazer o que a gente quiser. Desde que a gente comece aqui, entendendo quem a gente é, ok? Fez sentido para vocês? Agora a gente já vai para a mentalidade, para o mindset do líder de alta performance. Gente, o que é mentalidade? Mindset é a definição da mente. A sua mente vai estar direcionada para onde? Para onde vai a mente do líder de alta performance? O que ele pensa? Né? O que eles sentem, como o Globo Esporte? O que eles sentem, como vivem os líderes de alta performance? O que eles pensam? O que está na mente dele? A mente dele é direcionada para quê? Varia de acordo com a cultura da empresa. Não é verdade? Então, a mente do líder tem que estar focada na mentalidade da empresa, na cultura da empresa. Todos os líderes têm mentalidades, assim, culturas similares? Tem. Aí a gente sempre trabalha o quê? Os conceitos, os valores da empresa específica, porque muda de segmento para segmento. Líder de alta performance no setor financeiro é um, dentro de um banco é um, dentro de uma startup é outra, no meio agro é outro. Mas são todos parecidos? São, porque a liderança tem geralmente os mesmos valores, tá? Hoje eu vou falar aqui dos valores principais da Drive, que é isso que tem que estar na mente de vocês, pipocando. A mentalidade. E o que é a mentalidade, gente? Lembrando que sempre, o que acontece primeiro? Primeiro pensamento, depois emoção, depois ação. Toda vez que você age, acabou. Já passou pensamento e sentimento, já aconteceu. Tá? Então, toda atitude que eu tenho já passou pelo pensamento, pelo sentimento e agora eu já estou agindo. Dá para melhorar as atitudes mudando o pensamento? Claro. E é isso que a gente quer. Pegar esses pensamentos que eles descreveram aí um dia, estrategicamente sentou e pensou, e trazer isso para a cultura de vocês no dia a dia, para que esse pensamento entre, né, de fato, na mentalidade. Porque, gente, se uma vez um meu cliente falou assim, Camila, e até eu percebi que está, inclusive na cultura aqui da Drive, né, na proposta, o empreendedorismo como o conceito de dono, né, você ter a ideia do dono. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu acredito. Esse meu cliente falou assim para mim, Camila, eu quero que o meu funcionário tenha espírito de dono e ele não tem. Posso ser sincera com vocês? A realidade, ele não vai ter. O espírito do dono, quem tem é o dono. O colaborador vai ter espírito de colaborador. O que você vai ter que fazer? Você, líder, Camila do céu, e agora? Como é que faz? Esse é um princípio da empresa, certo? O espírito do dono é do dono. Você tem aí seu corpo, sua mente, seu espírito, é seu. Você tem seu corpo, é seu, entendeu? O que a gente faz para poder o cara pegar e agarrar no negócio ali mesmo? Você vai ter que encontrar um ponto em comum dos seus valores com o valor da empresa. Quando você conseguir encontrar esse ponto,
em que ponto que esse cara, de fato, sabe, se identifica, a coisa explode. Explode. E a mesma coisa na comunicação. Quando você for comunicar com o liderado, você vai falar assim, como que eu vou introduzir esse assunto? Encontre um ponto em comum com esse liderado, onde a comunicação de vocês dois vai fluir, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Você vai pegar o desafio para ser seu, sim, mas quando você encontrar um valor que é seu, aliado ao valor da empresa. Vocês entenderam, gente? Não pode simplesmente assim falar, eu quero que a partir de agora você tenha espírito de dono e tentar trabalhar isso. Não existe. Se você não enxerga na proposta, no valor, alguma coisa que faz sentido na sua vida, nossa, eu sempre fui assim, trabalhei pela excelência, eu gosto de trabalhar com excelência, eu sou rápida, eu tenho agilidade, isso faz parte de mim, isso é meu, eu gosto de dar o melhor de mim. Isso é seu e isso é da empresa. Você vai conseguir trabalhar com o espírito, não o espírito do dono, mas com o espírito empreendedor, que a empresa precisa. Mas não, eu não gosto, eu não tenho essa, assim, eu gosto mais, assim, de trabalhar e receber o salário no final do mês mesmo. Ok, opções, claro. Por causa de tempo, até não ia colocar, mas acho que é dada a importância, Imagina. é importante a gente falar. Claro. Eu acho que o espírito do dono é uma coisa, o espírito de dono é outra. Uhum. E eu acredito que o espírito, primeiro que a gente é uma empresa que divide a participação societária com as pessoas e transforma as pessoas Que legal. em acionistas, em shareholders da nossa operação. Mas eu acredito muito, a gente fala muito isso aqui tudo a gente leva muito a sério. Sim. A gente fala assim, como a gente pode querer que as pessoas sejam donas se elas não são tratadas como donas? Como você quer que a pessoa se sinta dono se ela não sabe o que o dono sabe? Uhum. Como você quer que a pessoa se sinta dono de alguma coisa se você não a respeita como ela sendo dono de alguma coisa? Então, a gente acredita que é possível sim despertar o espírito de dono nas pessoas, transformar as pessoas em dono, sendo donas desse negócio que a gente está construindo. Perfeito. Tá? E as pessoas ter esse senso de pertencimento, de que aquele negócio é dela. Tem pessoas que eu vejo aqui tem esse nível de propriedade maior do que outras, né? Mesmo sendo líderes e líderes bons. Uhum. Mas para mim esse é uma característica que está diretamente relacionada à performance do líder. Assim, sim. quanto mais senso de propriedade, pertencimento. Eu acho que até mais propriedade, porque pertencer parece que você está conectado. Propriedade é quando você toma aquilo para você, né? Quando você tem esse espírito de propriedade, ownership, quando você tem esse espírito de propriedade, a sua, que é o espírito de dono no final do dia, aguça a sua capacidade de liderança. São coisas diferentes, sim. Mas eu acho que uma coisa está muito associada à outra. Né? Sim. Porque o bom líder no final do dia, ele vai ter uma... você vê líderes bons, mas que o cara se fecha no... Perfeito. Meu time, né? Ele parece que está desassociado com as outras partes da engrenagem. Sim. Então, quando ele tem o dom, quando ele é dono, ele aguça, ele aperfeiçoa, ele desenvolve a capacidade de enxergar o todo. Perfeito. Holisticamente. E entender que ele é uma parte, ele tem a responsabilidade dele, mas é algo maior, né? Aquilo que o Dorian falou, o que o Lózio falou aí, de enxergar de forma mais ampla e não só um umbigo dele. Mas é por isso que eu acredito muito nessa estrutura de vocês horizontalizada. Tem aquele cara da Vals, né, daquela cervejaria de BH, que vendeu agora, e ele agora está nos Estados Unidos, em Orlando, acho, com a cervejaria. Teve um podcast que ele falou sobre isso, uma coisa que, para mim, foi uma virada de chave. Eu não tinha, de fato, esse conhecimento ainda. Todo dia a gente está adquirindo conhecimento, né? E ele falou a respeito de desenvolver pessoas. E o que é para ele desenvolver pessoas? E encontrar... Aí, olha que interessante.
O que é encontrar esse ponto íntimo entre o valor do colaborador e da empresa? Ele teve pessoas que ele desenvolveu dentro da empresa para serem os donos depois das empresas dele. Olha que interessante, inclusive o mestre cervejeiro, que foi quem criou a cerveja para ele saiu da empresa, né? Ele vendeu lá foi para onde? Para a Ambev, né? Que a Vals foi, acho que foi para a Ambev. Foi para a Ambev. Ele saiu da empresa e esse mestre cervejeiro ficou lá e tal. Depois ele até hoje, ele tem um respeito pelo cara, uma admiração. E o que ele tem por ele é uma gratidão tão grande por ele ter desenvolvido sem aquele apego de você tem que ser meu, né? E eu acho que é isso que a gente precisa entender, que você precisa entender qual é o ponto do outro, respeitando a cultura da empresa, respeitando os objetivos da empresa. É lógico que você não vai desenvolver todo mundo para todo mundo sair da empresa e ir embora. Mas se você está ali com a intenção genuína de fazer aquela pessoa e valorizando isso, essa estrutura horizontalizada, ela permite totalmente isso, né? Todo mundo se ajudando e você, de fato, ser treinado ali para aquele negócio ser seu. Você tem ali participação nos lucros e aquele negócio é seu. Você já tem parte no negócio. E se tiver no seu interior, se depois o cara está vendo que você é muito bom e no seu interior mesmo ali, você não tem vontade, você pensa muito assim, você quer continuar no negócio, mas você pensa muito assim, olha, eu chego a pensar, eu tenho vontade de empreender, vai, e o cara que te ajudou o tempo todo, você vai ter uma eterna gratidão. Então, esse ponto, são pontos que a gente vai mudando, né? E as nossas mentalidades vão se abrindo. O mais importante é isso, é você entender quem é o seu liderado, o que ele pensa, o que ele sente, e qual é genuinamente o sonho dele, né? Porque hoje tem muita gente falando que quer empreender, quer empreender, quer empreender. E na hora de empreender, gente, não dá conta, 2 meses, de botar a cara, né, no sol. Porque é muito difícil, é complexo e tem 1001 variáveis aí incluídas. Então, o que é interessante? Vai analisando. E aí é o que eu quero mostrar para vocês. Quando você analisa o outro, você tem que ser um analista de cenário. Você tem que ser um analista comportamental, de perfil comportamental do outro, entender o tipo do comportamento. Se ele é um cara mais comunicador, ele tende a ter algumas qualidades aí que talvez para o empreendedorismo sejam boas e outras não. Ele não tem foco. Se ele é auto-influente, ele não tem foco. Se você não ajudar ele a trabalhar o foco dele, ele não vai ser nem para a empresa aqui bom, nem para esse sonho dele de empreendedorismo. Então é conversar, sentar e conversar com o cara, ó, não te vejo preparado, você está querendo mesmo? Não é legal, né, nesse nível que você está. E, gente, vocês podem ter certeza, e aconteceu comigo, e já aconteceu com alguns clientes, poucos, porque são poucos que estão dispostos a isso, né? Não é fácil também ter essa mentalidade extremamente aberta. Mas quando você apoia o outro, de fato, genuinamente, para desenvolver esse outro junto com você, se torna muito mais interessante o jogo, se torna muito mais desafiador. É um desenvolvendo o outro, tá? Esses 4 valores aqui, que são confiança. Ah, tá. Como é que você vai ser um líder de alta performance se você não passa confiança, se você não é confiável? E pior, se você não é autoconfiante, se você não passa, porque confiança exala pelos poros. A pessoa que não tem confiança, você sente de olhar para ela. É gritante isso. Excelência, querer o melhor, entrar no jogo para jogar. O sangue nos olhos. Né? A lucratividade, que é o fazer muito com pouco. E o empreendedorismo, que é agarrar. É uma função sua, pega, meu filho, e não larga. Se você tem alguma dúvida com relação ao se eu vou dar conta ou se precisa mesmo, esteja aberto para conversar com o seu líder e questionar. Será que eu dou conta? Será que não é muito para mim? E por último, né, mas não menos importante, mais rapidamente, quais são as competências do líder empreendedor? Eu peguei algumas, são poucas, vamos falar também rapidamente, porque é uma pílula. E aí, o que você precisa ter para poder se tornar esse líder de alta performance? Primeira coisa, tem que ser empreendedor. Tem que ser empreendedor. Você é o dono do seu negócio. Qual é o seu setor? Qual é o setor que você lidera? Qual é a equipe que você lidera? Você é o dono desse negócio. É um mini negócio dentro de um negocinho, de um negoção. É como se fosse, eu vejo um pouco assim. E você é dono daquilo ali. E você tem que dar conta do problema, entende? Autoconsciência, autorresponsabilidade. A partir do momento que você se sente responsável
por aquilo ali, você vai entender o jogo de outra forma. As coisas ficam mais sérias, tá? Então, você entende que hoje na posição de liderança você tem uma responsabilidade gigante por pessoas, por resultados? Tem que ter clareza. Isso tem que ficar muito claro para vocês, né? Análise de cenários e de perfis comportamentais, que a gente já falou aqui. Desenvolver pessoas. Camilo, o que é desenvolver pessoas? É fazer as pessoas melhorarem naquilo que elas são ruins e melhorarem também naquilo que elas são boas. O que é preguiçoso vai ter que perder essa preguiça, né? O que fica lamentando vai ter que aprender a apontar a solução ao invés de ficar apontando o problema. Tudo isso. Liderança inspiradora. Para você inspirar, o que você precisa? Ser confiante, ser confiável, ser eficaz. Dá conta do que você faz. Então, você vai inspirar, tá? Tem aqui um documentário na Netflix muito bom, que é do livro, adaptado do livro do TED, também tem um TED Talks dela, que é da Brené escreve. Brené Brown, que fala sobre, basicamente, o nome não é esse, tá? Mas ele fala sobre o poder da confiança, ele fala sobre o poder da vulnerabilidade. O que é, sabe como que você faz para adquirir confiança de qualquer pessoa e se relacionar com qualquer pessoa? Quer a dica matadora? Uma palavra? Vulnerabilidade. Se mostre vulnerável. Se mostre vulnerável. Em algum momento, mostre a sua vulnerabilidade, o seu medo, a sua insegurança. Olha, hoje eu tô aqui com vocês, mas, tipo assim, eu tentei preparar a apresentação aqui baseada na cultura da empresa, porque a gente fica insegura, é o primeiro contato que eu tenho com a empresa. É um conteúdo super abrangente. Até falei, com o Gabriel Zamboni, eu falei, é muita coisa que dá para explorar. Falei assim, vamos pegar alguns pontos, que para mim são os principais, que são carro-chefe, porta de entrada para a gente falar de comunicação, mas eu quero entender muito da missão da empresa e da cultura, para poder trazer uma coisa bem específica para o negócio, porque a gente, sim, fica insegura. Cada negócio é um negócio, tá? Liderança inspiradora, saber escutar, e aqui entra saber dar feedback, né? Escutar e questionar. Duas coisas que eu vejo pouco. Saber escutar. Você escuta, mas você escuta de verdade e entende as fragilidades das pessoas? E você questiona? Sabe questionar? Sabe fazer as perguntas que vão te trazer as respostas certas? Delegar, que não é delargar, que é delegar mesmo, e saber se impor, né? Sem ser agressivo. E, por último, foco nos resultados, que entra tanto a excelência quanto a produtividade. Tem que ter qualidade no tempo que a empresa precisa, porque as coisas andam e a gente tem que agilizar. E vamos agilizar essa apresentação aqui, que já está encerrando, para a gente poder deixar aberto para as perguntas. Gente, não se esqueçam, para finalizar a frase, você sim é único, ninguém tem o conhecimento, a história de vida que você tem. Você é muito especial. Cada um de vocês é um know-how único e especial para essa empresa que é infinito. Comece a se explorar mais. As suas atitudes podem mudar a sua própria vida. As suas atitudes podem mudar essa empresa e podem mudar o mundo ao redor de vocês. Acreditem nisso. Acreditem nisso. É nisso que eu acredito. E vamos junto.